Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Um sábado para todos nós. Possamos aproveitar mais esse dia de misericórdia e graça que está sendo concedido a cada um de nós. Hoje vamos finalizar, o exame, vamos dizer assim, ou a meditação, o estudo dos parágrafos do capítulo 29. Vamos fazer hoje a leitura do 29 ao 33. E, como sempre, se alguém quiser comentar durante a leitura ou durante a apresentação, depois dos slides, a gente pode ver juntos aí, meditar juntos. Lembrando também que eu dei ontem, aliás, anteontem, como tarefa de casa, para a gente estar estudando o capítulo 1 de Hebreus e lendo os comentários. Eu não sei quantos fizeram, mas vou dizer para vocês, que capítulo. Que citações de tirar o fôlego. Soninha está dizendo aí que leu. Então, se você não leu, dedique um tempo hoje para fazer isso. Os comentários são incríveis. Dá dá um up assim sobre o assunto, né? Sobre a divindade, vamos dizer, de Cristo, sobre, enfim, estudem, leiam em oração, porque realmente vale muito a pena. Vamos orar então para darmos continuidade aqui na leitura. Santo e eterno, maravilhoso, grande eu sou, soberano do universo, Pai Santo. Estamos aqui agradecidos mais essa oportunidade de graça e misericórdia, por estarmos alcançando mais um sábado, mais um fim da semana. Por isso estamos gratos. Se chegamos até a este dia de descanso, dia abençoado e santificado desde o início da criação, e possamos ser gratos, porque realmente vitória existiu durante a semana. Mesmo que muitas vezes aos nossos olhos não tenha havido vitória, porque a gente está tão acostumado com a rotina, mas a rotina, por estar tudo bem, ter conseguido fazer algumas tarefas, da semana, do trabalho, enfim, ter voltado, estarmos aqui hoje, nesse momento, é bênção. Nós te agradecemos por isso. Estamos agora recomeçando ou dando continuidade ao final deste capítulo, tão importante como os outros, muito claro para abrir nossos olhos para verdades que a gente entende que o mesmo Espírito que tirou naquele tempo, durante a eternidade, tirou a harmonia no céu, como diz Apocalipse, houve peleja, houve guerra, houve batalha, como diz algumas versões, no céu, entre Miguel e Satanás, que também possamos entender e enxergar esse mesmo Espírito aqui, porque realmente é uma triste realidade. Como diz a palavra, o mundo jaz no maligno. Nós estamos vendo, no meio principalmente do mundo cristão evangélico, envolvido nesse espírito de pisar na lei, de desprezar a lei, de dedicar uma falsa adoração, dizendo que é ao Eterno, que é a Cristo, e não é. A gente vê muita coisa acontecendo e nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de ter os nossos olhos abertos. Continua, como diz o hino, abre, Senhor, os olhos meus, o meu ouvido também, mas também abre a minha boca para que eu possa, em oportunidades, pregar a verdade, seja na distribuição de um livro, de um folheto, seja falando, que possamos testemunhar para ajudar assim, sendo instrumentos para ajudar a povoar o céu. Como diz Pedro, o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Como está escrito em Pedro, mas a palavra é tua. Por isso nós te agradecemos. Agradecemos pela vitória da semana que passamos. Continua conosco neste dia, neste teu santo dia, dia que criaste para que nós dedicássemos a ti a comunhão. Por isso nós te agradecemos muito mesmo, Pai. Fica com cada um aqui presente, toma cada um aqui que já chegou, que vai entrar depois, que esse vídeo alcance pessoas que estão buscando aprender de ti, ter os olhos abertos, te adorar em espírito e em verdade.
Mais uma vez, todos nós aqui que nos apresentamos diante de Ti através dessa oração, desse momento, também apresentamos todas as pessoas pelas quais estamos orando, cônjuges, filhos, netos, parentes, colegas de trabalho, vizinhos, muitas pessoas que todos possam ser tocados, incomodados, possam permitir que o Teu Santo Espírito os guie a toda a verdade, que Teu Santo Espírito os convença do pecado, da justiça, do juízo. Então, nós te agradecemos. Nossa palavra hoje é gratidão. Visita também os enfermos, as famílias enlutadas e que sejamos movimentados, transformados, recriados para a honra e glória do teu nome. Que todas as decisões, palavras hoje sejam, na verdade, direcionadas pelo teu Santo Espírito, como diz Isaías, não falar palavras vãs nesse sábado, nem cuidar dos nossos próprios interesses, mas que seja um sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Obrigada, Pai. Perdoa os nossos pecados de por consciência ou não, porque nós acreditamos no sangue expiatório do teu Filho, o nosso Salvador, o Messias, que muito em breve voltará nas nuvens dos céus. Que possamos dizer, como nós cantamos, ó, como amo a tua lei, e guardemos a tua lei no nosso coração para não pecar contra ti. Que possamos entender que tudo que está revelado, como diz Deuteronômio, tudo que está revelado é para o nosso conhecimento, para ensinarmos a outro e para que sejamos obedientes. Obrigada, Pai. Fica conosco neste dia. Esse é o nosso pedido, nossa oração, em nome do teu Filho, nosso advogado, mediador, intercessor, sumo sacerdote, e muito em breve aparecerá nas nuvens como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É em nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, então. A partir do parágrafo 29. Deus manifestar a sua repulsa aos princípios da A religião. internet ainda não está O céu 100%, todo mas vamos viu a ver. sua justiça revelada, tanto na condenação de Satanás, como na redenção do homem. Lúcifer declarara que se a lei de Deus fosse imutável, e seu castigo não pudesse ser abrandado, todos os transgressores deveriam ser para sempre privados do favor do Criador. Olha, Alegara que a raça pecadora se colocara além da redenção e, consequentemente, era sua legítima presa. A morte de Cristo, porém, era um argumento em prol do homem, argumento que se não poderia refutar. A pena da lei recaiu sobre aquele que era igual a Deus, ficando livre o homem olha, para aceitar a justiça de Cristo e, por uma vida de arrependimento e humilhação, triunfar como o Filho de Deus sobre o poder de Satanás. Assim, olha Deus aí. é justo e justificador de todos os que creem em Jesus. Mas não Espera aí. Então, vamos ver aqui, ó. Deus havia manifestado sua aversão, parágrafo 29, irmã. Seja bem-vinda, bom dia. Deus havia manifestado sua aversão aos princípios da rebelião. Então, a gente percebe que tudo que está acontecendo hoje, nos nossos dias, está dentro desse quadro e desse contexto de rebelião. E acontece que quando a gente vai para os parágrafos anteriores, a gente percebe que o Eterno ele tem aversão. Percebe como a coisa é séria? Como a gente, parando para meditar, a gente viu aqui que, ó, Deus havia manifestado sua aversão aos princípios da rebelião. E hoje a rebelião aqui no mundo, no meio cristão, né?
ele não está apenas no começo, a rebelião, ela está andando a todo vapor. E será que o Eterno mudou o seu caráter e não tem mais aversão à rebelião? Não tem mais a aversão a pisar a quem pisa, a quem despreza a sua lei, a quem não entende verdadeiramente o significado do sacrifício na cruz? Não entende o significado que Cristo é nosso maior exemplo em todas as coisas, inclusive vencendo as tentações? Então, guarda isso. É uma simples frase que a gente pode passar direto. Ah, mas ele teve a versão lá na rebelião, mas hoje também, se estivermos dentro desse quadro, né, de desobediência, fazendo tudo o que Satanás fez lá na eternidade no céu, e que a gente está fazendo em rebelião. E o Eterno tem aversão a isso, ok? E aí segue dizendo: todo o céu viu sua justiça revelada, tanto na condenação de Satanás como na redenção do homem. Lúcifer declara que se a lei de Deus fosse imutável e sua penalidade não pudesse ser retroagida, todos os transgressores deveriam ser excluídos para sempre do favor do Criador. Olha que ideia, olha que alegação, entende? Então é por isso que a gente tem que estar atento, abrir os olhos, prestar atenção, porque a coisa está acontecendo. A história que começou, melhor não, a história não. O que começou a rebelião lá no céu, lá na eternidade, está viva a todo vapor aqui na terra. Então cabe estarmos prestando atenção. E aí diz: mas a morte de Cristo era um argumento irrefutável em prol do homem. A penalidade da lei incidiu sobre aquele que era igual a Deus. 1 João deixa isso bem claro, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí segue dizendo: e o homem ficou livre para aceitar a justiça de Cristo e, por uma vida de penitência e humilhação, observa que quando a gente percebe aqui, ó, e por uma vida de penitência e humilhação, para quando é que a gente vai, ou para onde é, para que período? A gente vai lá para o dia da expiação, o dia da expiação, com relação ao santuário, tá? Lá no deserto. O que que acontecia no dia da expiação? Era dia de penitência e dia de humilhação, ok? Era dia de reconhecer a condição e entender o que estava acontecendo. Por isso é importante entender o que está acontecendo hoje no santuário do céu. Então, veja a harmonia, num simples parágrafo, aos nossos olhos, se a gente só fizer uma leitura e não parar para meditar, tá? E aí diz: aquele que era igual a Deus e o homem ficou livre para aceitar a justiça de Cristo e, por uma vida de penitência e humilhação, poder triunfar. Como o Filho de Deus vitoriou-se sobre o poder de Satanás. Percebe como é que a gente pode triunfar? Entendeu aqui como ficou claro? Parágrafo 29, e aí segue dizendo: assim Deus é justo, observa, e justificador de todos aqueles que têm fé em Jesus. Eu creio que foi um parágrafo, que é um parágrafo bastante profundo diante do exame, dos acontecimentos, diante do significado disso tudo. Vamos seguir parágrafo 30. Foi meramente para efetuar a redenção do homem que Cristo veio à terra e aqui Olha, sofreu e morreu. Veio para engrandecer a lei e torná-la gloriosa. pronto, aqui é outra coisa que a gente tem que parar e pensar, né? Ele veio, observa, não foi meramente para levar a cabo a redenção do homem que Cristo veio à terra para sofrer e morrer. Observa, não foi só para isso. Ele veio para engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Quando Cristo morreu, ele veio mostrar que a lei é imutável.
O salário do pecado é a morte. Como diz Gálatas, ele se tornou maldição por nós. Ele foi pendurado no madeiro, ok? Então a gente percebe que não é apenas engrandecer, mas torná-la gloriosa. E é aí nesse contexto agora de torná-la gloriosa, é onde a gente vai entender, será que nós estamos pronto, irmão, fechei teu microfone aí, viu. Quando a gente percebe que ele veio para engrandecer e torná-la gloriosa, aí a gente para e pensa: "E eu?". Já que ele veio, viveu uma vida de penitência e humilhação, ok? Para se tornar-se glorioso. E diz aqui, a gente viu no parágrafo anterior, que para vencermos temos que fazer o mesmo. Aí agora, tendo o exemplo maior do nosso Salvador, nós estamos engrandecendo a lei, tornando-a grandiosa diante do ambiente, das pessoas que vivemos, como é o nosso testemunho? É só, não, todo sábado eu estou na igreja, pego minha Bíblia, eu vou para a igreja e pronto. Isso é tornar a lei gloriosa? Se a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós estamos tornando a lei gloriosa, entende? Que é o foco da gente, estou sim, todo sábado eu estou guardando, estou na igreja. Será que é de fato isso uma realidade? Então cabe a gente parar e meditar, ok? Vamos seguir. Não somente para que os habitantes deste mundo pudessem considerar a lei como esta deveria ser considerada, Ó, mas para demonstrar a todos os mundos do universo que a lei de Deus é olha imutável. isso. Pudessem seus requisitos ser postos de lado, e o Filho de Deus não necessitaria, então, haver dado a sua vida para expiar a transgressão da mesma. Exatamente. A morte de Cristo prova ser ela imutável, e o sacrifício a que o amor infinito induziu o Pai e o Filho, a fim de que os pecadores pudessem ser salvos, demonstra ao universo todo, e nada menos que este plano de expiação teria bastado para fazer, que a justiça e a misericórdia são o fundamento da lei e do governo de Deus. Bem claro Na aí esse execução parágrafo. final do juízo, ver-se-á que nenhuma causa existe para o pecado. Quando o juiz de toda a terra perguntar a Satanás: Por que te rebelaste contra mim e me Olha, roubaste os súditos de meu reino? O originador do mal não poderá apresentar resposta alguma. Toda a boca se fechará e todas as hostes rebeldes estarão mudas. uau, A cruz do Calvário, ao mesmo tempo em que declara ser imutável a lei, proclama ao universo que o salário do pecado é a morte. No brado agonizante do Salvador, está consumado, soou a sentença de morte de Satanás. verdade. Decidiu-se então o grande conflito que durante tanto tempo estivera em andamento e confirmou-se a extirpação do mal. O Filho de Deus transpôs os umbrais do túmulo a fim de que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14. O desejo de exaltação própria por parte de Lúcifer levara-o a dizer: Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Declara Deus: E te tornei em cinza sobre a terra, e Problema. nunca mais serás para sempre. Isaías capítulo 14, versos 13 e 14, Ezequiel capítulo 28, versos 18 e 19. Quando vier aquele dia, ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo. Malaquias 4, 1. O universo todo. Eita, que a internet está pela misericórdia, mas vamos lá. A gente já viu aqui, espera aí só um pouquinho. A gente viu aqui que o que falta para as pessoas terem conhecimento
de que um dia eh, Satanás, os anjos que foram expulsos com ele, o ser humano ímpio, né, que não aceitou, enfim, vai virar cinza é exatamente a falta de conhecimento da Bíblia. Porque a Bíblia é bem clara, né, quando diz que no meio de ti sairá um fogo e te tornarei cinzas, entende? Então, quando as pessoas creem no inferno, ou que já existe agora, ou que vai existir depois, enfim, é exatamente falta de conhecimento. Isso aqui a gente tem que levar em conta. Por que que eu lembrei? Porque eh, acontece isso das pessoas não conhecerem, entende? E aqui é muito claro, Deus disse: "E te tornarei em cinzas sobre a terra, e nunca mais serás para sempre". Muito claro isso, né? E aqui a gente percebe que quando a Bíblia fala assim, que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, né, um ser que foi criado ali numa função tão importante, o primeiro querubim cobridor, como diz ali, então ele era o terceiro ali, onde mandava, onde fazia, onde acontecia, e aí quando na cruz é revelado ao universo, percebe? Observa, quando na cruz é revelado ao universo o preço do pecado, a maldade, a que ponto chegaria, que o universo ficou em silêncio, em terror com aquilo, e quando Cristo disse: "Está consumado", olha o que disse aqui: "Soou o veredicto da morte para Satanás", o veredicto de morte para Satanás. Então a gente percebe que ali foi, o fim, ali foi declarado, né, que realmente o projeto dele de mudar a lei, de trazer liberdade, ser feliz é o que importa, é impossível guardar a lei, tudo isso que ele argumentou ali, né, convencendo uma terça parte dos anjos, naquele momento foi revelado que o plano dele realmente era mau. E tudo que estava acontecendo desde a eternidade, desde quando foram expulsos do céu, era realmente um plano que tiraria a harmonia. E nesse está consumado, sou o veredito de morte para ele, mas também para todo aquele que vive em rebelião. Não podemos esquecer disso, porque aquela, como é que eu posso dizer, aquela confirmação do fim para ele, vai ser a mesma coisa para aqueles que vivem em desarmonia com a vontade do Eterno e, consequentemente, em harmonia com a vontade de Satanás. Então, quando diz que a lei, que Jesus veio para engrandecer a lei, para torná-la gloriosa, para mostrar que ela é imutável, para mostrar que é possível obedecer à lei, viver em harmonia, porque ele viveu em plena obediência, aí a gente vê que realmente existe agora para o universo e para o ser humano de todas as eras a oportunidade de conhecer e de tomar uma decisão, e cabe a nós a mesma coisa. Qual é o espírito que está nos dirigindo? Nós estamos permitindo ser influenciados por que espírito? O espírito do Senhor que nos leva a viver uma vida em harmonia com a vontade dele, ou o espírito de rebelião de um anjo que foi criado perfeito e foi criado para servir, mas lembrando que o Eterno aceita o servir, a obediência por amor, entende? Então, que possamos tirar, né, o orgulho, tudo que fez esse anjo chegar ao ponto que chegou, e possamos pedir ao Eterno: me limpa, limpa meu coração, tira de mim, porque isso não te agrada. E a gente sabe qual é o fim disso, ok? Vamos seguir. Será testemunha da natureza e resultados do pecado. E seu completo extermínio, que no princípio teria acarretado o temor dos anjos, desonrando a Deus, reivindicará agora o seu amor e estabelecerá a sua honra perante a totalidade dos seres que se deleitam em fazer a sua vontade
e em cujo coração está a lei divina. Jamais o mal se manifestará de novo, diz a palavra de Deus. Não se levantará por duas vezes a angústia. Naum capítulo 1, verso 9. A lei de Deus, que Satanás crepara de jugo de servidão, será honrada como a lei da liberdade. Uma criação Olha, experimentada e provada nunca mais se desviará da fidelidade para com aquele cujo caráter foi perante eles amplamente manifesto como expressão de amor insondável e sabedoria. uau, veja só isso aqui. Vamos meditar aqui. O universo todo se tornara testemunha da natureza e resultado do pecado. Observa e lembra que nós estamos sendo, como diz a Bíblia, espetáculo para o universo. Percebe? E aqui tem algo que chama a atenção, que diz aqui, ó, uma criação. Aliás, deixa eu só continuar aqui. Parágrafo 33, o último desse capítulo. E seu definitivo extermínio, que no início teria produzido temor nos anjos e desonra a Deus. Lembra que a gente comentou que se o Eterno tivesse destruído Satanás logo no início ali da rebelião, teria dado aos anjos o que é a ideia de o servir por temor, não temor por amor, obediência, mas temor de ser medo de ser destruído. Então, o que que aconteceu? Olha só, aqui diz: "E seu definitivo extermínio, que no início teria produzido temor nos anjos e desonra a Deus, vindicará agora seu amor e estabelecerá sua honra perante todo o universo de seres que se deleitam em fazer a sua vontade, e em cujo coração está a sua lei." Olha isso. E aí o final do parágrafo, o último parágrafo, diz assim: "Uma criação testada e provada nunca mais se desviará da fidelidade para com aquele cujo caráter foi plenamente manifesto perante eles, como expressão de amor insondável e infinita sabedoria." Nós e toda a criação, sabemos, como diz o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, que existem outros mundos e nenhum deles caiu como Eva, né? E aí depois, consequentemente, Adão. Mas nós estamos agora sendo testados, sendo provados, né? E tudo isso é exatamente para ser revelado o caráter de Deus, o caráter eterno, que é representado ali através da sua lei, como também o caráter do mal, como o caráter de um anjo que pisou na lei, que desobedeceu, que desonrou o próprio Criador, ok? Se alguém quiser comentar sobre esse último ou só falar, só levantar a mão e vamos então para os slides. É luta, é luta, é luta, é luta. Não tá fácil não, mas vamos lá. É, pronto, vamos lá. Pontos aí dos últimos parágrafos. A gente viu, como eu já comentei, né, só para reforçar, lembrando esses tópicos dos slides, sempre é para reforçar o que nós lemos, então, o Eterno rejeita os princípios da rebelião, ok? Ele não aceita a desobediência ao pecado. Por quê? Porque isso traz desarmonia, isso traz problema, entende? Então, aqui diz assim: justiça e juízo são a base do seu trono. E já falei em outros momentos. É essa justiça e juízo que não é mais falada, que não é mais pregada. Fala, Soninha. Ô, Ju, eu estava olhando aqui enquanto você terminava aí de falar, Naum 1,9, você vê aí na Uhum. página 1009, o comentário é muito forte, que o mal não se Página levantará 10. segunda vez. Peraí, peraí, 1009, peraí, peraí. Qual a página? 1009.
Não lembro, não. Como o negócio está horrível, a internet, misericórdia. Só um pouquinho, vamos agregar aqui mais informação. De qual é 9? As nações exaltam o extermínio completo do mal, é isso? Eu li os dois, achei os dois assim. Tá, então vamos lá, vou ler aqui para agregar aí. Na 1. As nações. Ah, não, aqui, ó. Vou ler aqui na 1, depois vocês leem também aí, só para reforçar. Eu só vou ler para quem não tem a Bíblia legado, né, ser mais aí esclarecido. Olha só. Comentário de Naum, de 7 e 8, diz assim: castigar é um ato estranho para Deus. A crise se aproxima rapidamente. Quase é vindo o tempo da visitação de Deus, conquanto lhe repugne castigar. Não obstante, castigará e rapidamente. Para o nosso misericordioso Deus e para o nosso misericordioso Deus, o infligir castigo é ato estranho. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio ou do perverso, né? Ezequiel 33:11. As nações se exaltam contra Deus, olha isso. O orgulho da Síria e sua queda devem servir como lição objetiva para o fim do tempo. As nações da terra, hoje, que em arrogância e orgulho se arregimentam contra Deus, ele interroga: a quem és tu assim, semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia tu serás trazido para baixo com as árvores do Éden às partes baixas da terra. Ezequiel 31:18. Profetas e Reis 366. Finalizamos com mais um comentário que diz assim: o extermínio completo do mal. Na execução final do juízo, ver-se-á que nenhuma causa existe para o pecado. Quando o juiz de toda a terra perguntar a Satanás: por que te rebelaste contra mim e me roubaste os súditos de meu reino? O originador do mal não poderá apresentar resposta alguma. Toda boca se fechará e todas as hostes rebeldes estarão mudas. O universo todo terá sido testemunha da natureza e resultados do pecado. E seu completo extermínio, que no princípio teria acarretado o temor dos anjos, desonrado a Deus, reivindicará agora o seu amor e estabelecerá sua honra perante a totalidade dos seres que se deleitam em fazer a sua vontade, e em cujo coração está a lei divina. Jamais o mal se manifestará de novo. Diz a palavra de Deus: a aflição não se levantará uma segunda vez na 1:9. Uma criação experimentada e provada nunca mais se desviará da fidelidade para com aquele cujo caráter foi perante eles amplamente manifesto como expressão de amor insondável e infinita sabedoria, exatamente o que a gente leu no Grande Conflito, página 503, vai depender da versão aí. Então a gente percebe aí que realmente é algo que será confirmado, né? Será, como é que eu posso dizer, assegurado no final, exatamente no juízo. Aí a gente vai para onde? Para aquele capítulo anterior. Vamos lá. Então, justiça e juízo são a base do seu trono, exatamente o que a gente acabou de ler aí os comentários. O Eterno não aceita o pecado, ou seja, não aceita a desobediência, não aceita a rebelião. Tudo isso ele condena. Infelizmente, no meio cristão hoje, não existe condenação mais para nada, né? Pecado pode, tá tudo certo. No final você já foi salvo, já aceitou Jesus, foi batizado, seu nome está no livro da igreja, você está salvo. Cuidado, a gente sabe que não é assim. Por quê? Porque o pecado é condenado. O Eterno condena, ele não aceita. Por quê? Porque isso tira a harmonia com o céu, ok? Então não tente justificar o erro. Ai, porque fulano é porque eu acho, é porque não tente justificar o erro. Alinhe-se com a verdade. A cruz prova que existe redenção.
João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. E Satanás dizia que o homem não tinha solução. Olha, a gente viu aqui isso ele relatando, argumentando, ok? Só que o Eterno provou o contrário. Quando seu filho veio e morreu na cruz, exatamente foi mostrado o contrário, tá? Então, nunca pense que você está sem esperança. A esperança existe. Ainda existe esperança, mas lembrando que a esperança será eterna para quem vai ser selado, para quem está dentro do quadro de obediência por amor, okay? Gratidão pelo sacrifício, aí existe esperança. Porque hoje, infelizmente, existe uma falsa esperança, uma falsa segurança, né? Aonde diz que está tudo certo, viva do jeito que você quer, que a esperança é Jesus e ele salva da tampa. Cuidado, a gente já viu isso bem profundamente. O Eterno é justo e justificador. Romanos 3:26. Para que ele seja justo e justificador. Qual é a lição que a gente pode chegar até aqui? O Eterno não ignora o pecado, mas oferece o perdão através do sacrifício, ok? Feito pelo seu filho na cruz. Ele não ignora. Volta lá para o capítulo anterior, tudo vai ser levado em conta no dia do juízo. Mas ele oferece perdão. Por quê? Porque ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Entende? Aceite a justiça de Cristo. Não tente se justificar sozinho. O que foi que Adão e Eva fizeram quando se enxergaram nus? Pegaram folhas de quê? De figueira para poder se vestir. E a gente sabe o resultado. Aquilo era perecível, ok? Então eles tentaram se justificar sozinhos. E interessante que a justiça deles ali, na justificação ali, vamos dizer, né? Quando argumentou, por que foi que aconteceu? Não, foi a mulher que o senhor me deu, a mulher. Não, foi a serpente, ou seja, a culpa foi sua que criou tudo, entende? Então, quando a gente tenta se justificar, por isso que tem aquela mensagem que diz que Deus está no banco dos réus. Né? Por quê? Porque quando a gente tenta se justificar, a culpa sempre cai nele. Sempre. Isso aconteceu desde lá do Éden, tá? Então, aí veio agora quem? O Criador, né? Ensinou ali o plano da redenção a Adão e Eva, contou o que aconteceria, e ali o primeiro animal foi sacrificado para aí ser a justiça de Cristo, que foi o quê? Vestiu a pele do animal, vestiu Adão e Eva. Então, observa que existe um início, né, lá no Éden, lá quando pecaram, quando desobedeceram, e a história traz para nós hoje uma grande lição. E devemos aceitar a justiça de Cristo e não ficar tentando se justificar sozinho, que aí é derrota. Cristo recebeu a penalidade da lei. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados ou curados. É importante a gente entender isso, tá? A lei, ela não foi anulada, ela foi obedecida, ela foi cumprida em Cristo. Ali mostrou que é possível obedecer, que ela é imutável. Por quê? Porque ele foi obediente até morte e morte de cruz. Então, o que é que nós temos que aprender? Valorizar esse sacrifício. Gente, isso aqui é o que tem mais. Nós temos a maior necessidade hoje. Valorizar o sacrifício. Entender que o pecado tem um preço e um preço é alto, foi um preço real, foi o preço que custou a morte de um ser perfeito que largou a eternidade para vir aqui, se fazer, o Verbo se fez carne, né? Para poder exatamente dar oportunidade a mim e a você. A gente tem que parar com essa ideia de que, porque os judeus crucificaram Cristo, porque foi os judeus e os romanos, não, foi o meu e o seu pecado, por isso ele veio. Por isso hoje nós temos a oportunidade de ter perdão, de obter perdão, né, através do sangue expiatório que tem sido lá no santuário do céu apresentado por aqueles que se arrependem,
que deixam, que abandonam, que vivem em novidade de vida, que vivem para engrandecer a lei e torná-la gloriosa através do seu testemunho. Não é só ir para o púlpito pregar e dizer que vamos guardar os mandamentos. Não, é viver de fato a lei, entende? Está resumida nos 10 mandamentos, porque toda a vontade do Eterno é lei. Então a gente tem que entender isso, tá? Então valorizemos o sacrifício. Por quê? Porque o seu pecado foi crucificou a Cristo. Aí a gente tem que se colocar agora como aquele povo que estava lá, crucifica ou crucifica, para entender o preço e o peso do pecado, da desobediência. A lei de Deus é imutável. E Jesus deixou isso bem claro quando disse que não veio abolir, mas cumprir. Né? Se a lei pudesse ser mudada, pudesse ser transformada como foi o intuito de Satanás, não, essa lei é impossível. Vamos mudar. Gente, eu quero mudar os estatutos para ser melhor para a gente ter liberdade. Para que estatuto? Para que lei? Vamos mudar. Se a lei pudesse ter sido mudada, ou se pudesse mudar, Jesus não precisaria morrer. Para que ele morrer? Basta só mudar e os homens continuam e está tudo certo. Entende? Então temos que entender que a verdadeira obediência por amor e gratidão à graça, essa continua sendo essencial. Não é essa obediência meia boca, obediência superficial, obediência cheia de orgulho de Laodiceia, eu conheço tudo, eu guardo o sábado, meu nome está no livro da igreja, eu sou um bom pregador, eu. Não. É a obediência na humildade, a obediência de entender que a lei me protege, que a lei me dá liberdade, entende? A lei não me condena. Então, é a obediência por amor e gratidão, de reconhecer mais uma vez essa graça, essa misericórdia. Amor e justiça caminham juntos, a misericórdia e a verdade se encontram, ou se encontraram. Deus não sacrifica a justiça para amar. Ele une os dois. Isso aqui é bem interessante. Vou repetir. O Eterno não sacrifica a justiça para amar. Ele une os dois. Viva equilibrando graça e verdade, graça e justiça, graça, misericórdia e juízo. Deve haver um equilíbrio, porque a graça, desde alguns anos atrás, ela tem sido levantada, pregada como, bom, você é salvo pela graça, então você tem liberdade para fazer tudo errado, porque a graça te salva. Porque nós não somos salvos pelas obras. E é verdade, é bíblico. Porém, a graça que me salva, se verdadeiramente eu entendo o preço do pecado, que ela significou, ela me leva a viver uma vida de plena obediência, não em rebelião. Entende? Então tem que haver esse equilíbrio, mas só vai haver na minha e na sua vida se nós entendermos o preço do pecado, que foi o meu pecado que crucificou a Cristo. Aí vai ter um equilíbrio. O pecado não tem justificativa. Romanos 1:20, né? Fala que tudo ali que está sendo mostrado, revelado, que a natureza, enfim, tudo mostra que existe um Criador, entende? E isso faz com que o homem seja indesculpável, nessa desculpa de eu nunca vi Deus, Deus nunca falou comigo, entende? Então, cuidado. No juízo, ninguém terá desculpa. Por quê? Porque tudo será revelado. E a condição de salvo ou perdido é interessante, que as obras não salvam, ok? Bom, quem salva é a graça. Mas as obras serão levadas em conta no dia do juízo. Por que então vai ser levado em conta? Porque através das obras da minha vida, de obediência ou não, vai ser relatado se realmente eu aceitei a graça. Por isso é importante entendermos, nunca esqueçamos o preço do pecado, que foi a morte, entende? E aí é onde a gente percebe que o salário do pecado é a morte, morte eterna, no final, no juízo executivo. Misericórdia. Assuma a responsabilidade pelas suas escolhas. Eu fiz isso porque
Soninha falou, eu fiz isso porque Carmen disse que era assim, porque fulano di não, não vai ter desculpa, é você e o eterno. Olha que coisa séria. A cruz declara o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. O pecado sempre vai levar à destruição. Não brinque com o pecado. Ele custa caro. Ele custa a sua salvação. Ele custa preço alto. Vida eterna ou morte eterna. Vida eterna, viver em santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Morte eterna, viver em pecado. Nessa liberdade de vida que ele passou a ideia desde lá da eternidade. Misericórdia. A vitória de Cristo selou o destino de Satanás. Hebreus 2, verso 14, diz: aniquilou o que tinha o império da morte. A cruz decidiu o conflito. A cruz revelou, né? Ali a maldade, o preço da desobediência. Só que hoje eu e você podemos viver em vitória de vida, como buscando a Cristo, por Cristo, em Cristo, através de Cristo. Vai sim, vamos poder todas as coisas. E é interessante que esse verso tudo posso naquele que me fortalece, é usado para tudo que não tenha nada a ver com harmonia, né? Ah, porque eu quero um carro novo, eu posso. Porque eu quero uma casa com piscina, eu posso. Eu quero ir lá para a Lua, junto com astronautas, eu posso. Eu posso, entende? Aí a gente pega tudo e aplica isso ao eu posso, eu posso. É verdade que podemos, mas eu creio que a aplicação exatamente é na vitória sobre todo o erro, sobre o pecado, sobre tudo isso. Aí sim, entende? Então não apliquemos só as coisas da terra, aos desejos da carne, aos sonhos terrenos, mas principalmente eu posso ter vitória sobre o pecado, sobre o engano, se eu buscar e viver a vontade do Eterno. E a vitória de Cristo selou o destino de Satanás, mas agora a gente vai ver que esse destino de Satanás não é apenas um destino para ele, mas para todos aqueles que são guiados pelo seu espírito. De quê? De rebelião, de frieza, de falta de amor ao próximo, de falta de amor a Deus, o espírito de desviar a verdadeira adoração, e ser uma adoração aí cheia de. Epa, ele passou aqui, né? Cheia de. Eita, e tá bem, aqui, e cheia de adoração, né? Então a gente percebe, de adoração errada, então a gente percebe que a coisa está acontecendo. E é muito séria isso, tá? Então, onde eu parei? Aqui. Então, a vitória de Cristo selou o destino de Satanás. Misericórdia. E também aqueles que são seus seguidores. O orgulho leva à destruição. O pecado, o mesmo pecado de Lúcifer ainda destrói vidas hoje. Lembra? Orgulho de Laodiceia. Jesus está onde? Do lado de fora, batendo a porta. Então, escolha sempre a humildade diariamente, diante do eterno e diante do outro, tá? Não busque eu sou melhor porque eu tenho a luz sobre isso, sobre aquilo que eu vivo assim, que eu não como isso, que eu não como aquilo. Humildade. O mal será completamente destruído. A gente já leu aí, né? Naum e Malaquias também fala, todos os ímpios serão como palha debaixo da planta dos ossos. O pecado, ou seja, o originador do pecado, tá? E quem o pratica, não existirá para sempre. Por isso, uma citação que eu botei no grupo lá um dia desse, que para destruir o pecado, infelizmente, o Eterno vai ter que destruir o pecador. Entende? Por quê? Porque o pecado agora faz parte do caráter, a essência daquela pessoa, então ela vai ter que ser destruída. Por isso, para Deus, é um ato estranho. Então, não construa a sua vida sobre algo passageiro, o importante é ser feliz.
Não viva em forma de falsa piedade, mas negando o poder. O poder para quê? Para vencer. Cuidado. Por quê? Porque hoje a religiosidade, inclusive no nosso meio, vive em forma de piedade. Como é a forma de piedade? Cada dia isso fica mais claro para mim. A forma de piedade, quando você vai pesquisar profundamente, é a obediência, é a harmonia com a vontade do Eterno. Então, hoje, 1 Timóteo, né, vive forma de piedade. Como? Nós somos o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. É. Ok, forma de piedade. Mas negando-lhe o poder. Não, mas agora você não pode vencer, você não pode. Entende? Então, ao mesmo tempo que declara, nega. Cuidado, cuidado. Abre o olho, Senhor. O Eterno será vindicado diante do universo. Todos reconhecerão a justiça de Deus. Confie nele, mesmo quando não entender tudo. Olha, a fé de Abraão não entendeu tudo, não entendia o fim, não sabia para onde ia, mas obedeceu. Ok? Então, quando aquele verso lá que diz assim que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará, aí tem gente que diz assim, um dia vai acontecer isso, e acha que é aqui, para os nossos dias, mas não é nos nossos dias. Por quê? Porque a Bíblia revela, o próprio testemunho revela que esse mundo não vai se curvar de fato ao Eterno, né? Ele já está ali. Então a gente percebe que é exatamente no juízo final que toda língua vai confessar, todo joelho se dobrará, mostrando ou reconhecendo que realmente Deus ele é perfeito, ele é justo, né? E aí é por isso que fica bem claro que esse momento vai ser no juízo, onde todo joelho se dobrará. Confie mesmo sem entender o resultado. O sofrimento não se repetirá. O mal nunca mais voltará. A esperança cristã é eterna e segura. Você tem certeza disso? Se você ainda não tem, então sua esperança ainda não está como deveria, tá? Por quê? Porque a esperança verdadeira cristã, ela é eterna. Tudo bem. A lei será reconhecida como liberdade. Tiago 1,25, a lei perfeita, lei da liberdade. O que parecia restrição é, na verdade, proteção. Tem até um estudo bíblico aí antigo, né, que fala bem isso sobre a lei, que a lei é uma proteção, né? Esqueci a palavra que eu ia usar agora, mas enfim. A lei, ela protege. Se ela protege, ela me dá liberdade. Ok? Então, obedecer ao Eterno é viver livre. Interessante, hein? Olha que contraste com a ideia que Satanás coloca hoje no meio do povo cristão, né? Que obedecer lei é escravidão. Não, é ser livre. Por quê? Porque eu estou em harmonia com o céu. O caráter de Deus será plenamente compreendido. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó. No fim, todos verão que Deus sempre esteve certo, por isso que toda língua confessará. Busque conhecer o Eterno agora, antes do juízo. Agora eu vou completar a frase aqui. Aqui está dizendo: busque conhecer e viver a vontade do Eterno antes do juízo. Por quê? Porque o juízo está acontecendo, o céu está em movimento e ele está perto de terminar esse tempo de juízo. Então, hoje, lembra? É mais um dia, uma página em branco, onde a gente pode, ou melhor, onde o anjo relator vai estar escrevendo e a gente pode tomar decisões assertivas para a eternidade. O mal terá um fim e o eterno será vindicado. O pecado não existirá para sempre. Permaneça fiel. O sofrimento tem prazo para acabar. Oh, glória. Resumo: a cruz prova que Deus é justo e amoroso, a lei de Deus é imutável, o pecado será destruído para sempre e o universo reconhecerá a justiça divina. Por quê? Porque viu o resultado do pecado na morte de Cristo.
E aqui, final, na cruz a justiça não foi anulada, foi satisfeita. E o amor não foi ignorado, foi revelado. Uau. Eu já botei até essas imagens lá no grupo para quem quiser compartilhar aí. E esse foi o final do capítulo. A gente faz o resumão amanhã, porque realmente tem muita coisa para a gente relembrar aqui, né, do início. E como eu já falei outras vezes, se você ainda prega na igreja ou não tem a oportunidade, pega esses resumões de cada capítulo tem um resumão, né? Pega esse resumão e vai te ajudar muito a estar, de repente, estudando, falando uma mensagem tão necessária para os nossos, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o capítulo, sobre o que aprendeu, ou fazer a oração final? Tenho que ver o material. Hebreus 1. Aqui, Sonia escreveu aqui. Por que não fala, mulher? Vamos lá, o que ela escreveu aqui? Hebreus 1. Uma coisa me chamou muito a atenção, é a importância e veracidade do ministério dos anjos, atuando em nosso favor como evidências das misericórdias do Eterno. Em nosso favor, anjos bons referiam Satanás, auxili... refreiam. Não? Satanás auxilia as almas tentadas, compartilham o triunfo final. Eu gostei muito desse comentário. Digo, quem não leu, leia, tá? Porque fala ali que os anjos jamais estão sós. Os anjos do Eterno estão ao lado daqueles que vivem em obediência, como eles também, protegendo, ajudando a livrar das tentações. Olha o poder que nós temos disponível para nós. O que nos falta exatamente é buscar, ok? Vamos orar Ô, então. Ju, Oi. é tão importante, né, o ministério angelical, assim, desde um tempo aí atrás que eu tenho ouvido umas pregações a respeito disso. E nos dá, assim, um Uhum, conforto, a sensação não, a certeza, assim, de que a gente não está só, né? exatamente, Que, assim, eles exatamente. trazem, como tem aqui escrito no comentário de Hebreus, que eles trazem a atmosfera celestial para nós aqui na Terra, Nossa, é muito lindo nos isso. auxiliando nas nossas aflições, nas nossas tentações, nas nossas dúvidas, nos Uhum, nossos medos, pois é. né, Leiam, leiam, para participar com a gente do triunfo final. exatamente. Leiam Hebreus 1, vale muito a pena. Tá bom, tá aí dentro disso aí que a Soninha falou, mostrando para a gente que anjos são cooperadores conosco. Olha isso. É muito lindo. Vamos lá, olha. Pai Santo, louvado seja o teu nome por mais esse esclarecimento, por abrir os nossos olhos. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua dedicação em nos mostrar os dois caminhos. O caminho que leva à eternidade, vivendo em harmonia com a tua vontade, o caminho que leva à morte eterna, é o caminho da rebelião, é o caminho da falsa piedade, é o caminho da religiosidade superficial. Nós queremos declarar através dessa oração que necessitamos da tua ajuda, do teu poder e força, da atuação do teu Santo Espírito, para sermos transformados e de fato fazer a tua vontade. Ah, Senhor, este sábado seja mais um sábado abençoado, de repouso nos teus braços, que possamos buscar verdadeiramente o batismo, a presença do teu Santo Espírito, para assim sermos transformados e viver para a honra e glória do teu nome. Fica com cada um presente. Nós te pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome do teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Amém, amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã, se Ele permitir. Bom dia, bom dia. Bom dia.